Muito bem, quero fazer também menção, desculpa, Eduardo, sou teu fã há muitas décadas, né? Você não é tão velho, você é novinho, mas você sabe que o Eduardo tem muitas canções por aí que também fizeram diferença para muitos de nós. Muito bem, eu leio com vocês aqui o primeiro texto que está no capítulo 1, verso 1 a 3. Acompanhe comigo, diz assim a Bíblia: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à piedade, à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Muito bem, a carta escrita aqui, dita como carta de Pedro, foi escrita por ele mesmo. Quando Pedro escreveu esta carta, Pedro estava num momento muito importante da sua vida, muito especial da sua vida. E esse momento está no versículo 14. Leia comigo o verso 14. Diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Tabernáculo aqui, a Bíblia fala que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então tabernáculo quer dizer que ele estava prestes a morrer. Pedro estava no limiar da sua vida, prestes a morrer, e é quando ele escreve esta carta. Eu não sei se você já visitou alguém, já esteve em contato com alguém que está prestes a morrer, ou pensa que vai morrer, e você faz a visita, talvez a última visita da vida da pessoa. Você já teve essa experiência, não? É uma experiência poderosa. Eu tive algumas experiências assim, mas eu me recordo de pelo menos uma delas. Vou citar uma delas aqui para vocês, que é quando eu fiz uma série, eu era teologando ainda, e fiz uma série na igreja da Vila Maria, aqui perto da gente. E naquela ocasião, num domingo à noite, entrou um senhor, sendo carregado assim, empurrado por uma cadeira de rodas, e sentou assim à frente. E ao final eu fui conhecê-lo e o abracei. Ele disse assim: pastor, há muito tempo que eu não venho à igreja, mas não é porque eu me apostatei, é porque é uma doença muito severa. Eu estou com uma doença muito severa e a doença me debilitou demais, eu não consigo mais vir à igreja. Já tinha perdido uma das pernas. E eu falei: por que você veio hoje? Ele disse: é porque minha família disse que eu tinha que vir, que eu tinha que dar um abraço no senhor. Falei: então que seja dado, dê um abraço nele e tal. Mas ele falou assim: eu vim e agora eu tenho uma responsabilidade para você. Eu falei: qual é? A responsabilidade é você ir lá no hospital. Ele disse a mim: orar comigo essa semana, porque eu tenho uma cirurgia muito severa para fazer, e eu quero que você vá orar comigo lá. Marquei o dia e horário, e lá fui aquela semana, em Guarulhos, o hospital. Entrei, quando chegamos no quarto, começamos a conversar, eu, ele e a esposa. Perguntei ao irmão João Rosa: irmão João Rosa, você tem um texto da Bíblia predileto do senhor? Ele falou: tenho. E ele disse assim: pastor, eu posso parafraseá-lo? Eu disse: pode. E ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A partir de agora, a coroa da vida eterna está reservada a mim, disse ele. E não somente a mim, mas a toda a minha família, meus filhos, porque tudo o que eu poderia ter feito para salvá-los, eu fiz. Não arrepia? Falei: irmão João, o senhor tem algum hino predileto? Ele falou: tenho. Começamos a cantar. Além do rio existe um lugar para mim. Conhece? Além do rio existe paz. Além do rio. Além do rio a vida não terá mais fim. Como é que termina? E com Jesus irei morar. Quando terminamos de cantar toda a canção, a sala estava repleta de profissionais da saúde do hospital. Orei com o irmão João e sua esposa e saí. Quando foi à tarde, eu recebi a ligação da filha: pastor, meu pai descansou no Senhor, meu pai morreu. Fiz o sepultamento do irmão João e nunca mais me esqueci desse dia que eu tive encontro com ele.
além do rio existe um lugar para mim. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aí eu pergunto para você: ouvir alguém que está no limiar da vida faz sentido? Sim ou não? Faz muito sentido. Então Pedro está no limite da vida. O que nós vamos ver aqui são as suas últimas palavras. Pergunto a você: vale a pena prestar atenção? Vale a pena. A primeira lição que eu tiro do texto tem de ver com a justiça de Deus. E aqui eu compartilho com vocês que eu quero propor que a justiça de Deus aqui se revela na obra de Jesus por nós. Obra de Jesus por nós. E essa obra de Jesus por nós tem de ver com o seu sacrifício. Tem de ver com aquilo que Ele fez para nos salvar. Em outras palavras, tudo que o Senhor poderia ter feito para nos salvar, Ele fez. E também diria a você o seguinte: justiça não é aquilo que Deus espera de nós, porque a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. Ele nunca vai esperar que você seja justo, porque você não vai ser. Justiça, eu vou repetir, não é aquilo que o Senhor espera de nós. Justiça é aquilo que Ele oferece, e Ele oferece a nós através de Jesus Cristo. Diz o doutor Ami Rodor que Jesus, Ele desceu o degrau mais baixo da humanidade, porque nós gostamos dos mais altos, né? Nós gostamos de degraus, estar acima de tudo e de todos. Jesus, Ele faz o contrário. Ele inverte essa lógica, subverte essa lógica. Ele desce ao degrau mais baixo, diz o doutor Ami Rodor. Se tivesse um degrau mais baixo, Ele desceria. Eu estou falando para você que está igual o cristão Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Você não pode viver sem Jesus. Jesus fez de tudo para te salvar. Tudo. Tudo que Ele poderia ter feito para te salvar, Ele deu a própria vida por você. Você entende? Quando eu penso nisso também, eu começo a pensar que Jesus é para isso o nosso Salvador. Na etimologia do nome Jesus está explícito quem Ele é: Salvador, salvação. Então, fora do nome Cristo, não existe nenhuma chance do ser humano ser salvo. O que nós lemos também aqui, e eu cito uma palavrinha chamada conhecimento, aparece um monte de vezes aqui no texto, no capítulo e no livro. E a palavrinha conhecimento aqui, é através do conhecimento de Cristo que nós entendemos a salvação. Ela pode ser muito bem exemplificada no que o pastor Bulhão pregava. Você lembra-se o que o pastor Bulhão, como o pastor Bulhão pregava? Uma frase que ele dizia constantemente, ele dizia: conhecer Jesus é tudo. E depois o professor Williams Costa Júnior escreveu que conhecê-lo é amá-lo e servi-lo, possuí-lo, amém. Então, amigo querido, se você esquecer todo o sermão dessa manhã, entenda: Jesus fez tudo para te salvar, e você precisa conhecê-lo. É através do conhecimento de Cristo, do que Ele fez para te salvar, que você pode ter condições de amá-lo, de servi-lo, de possuí-lo, de viver para Ele e por Ele. Amém? Quem entendeu até aqui, diga um amém mais forte. Amém. Muito bem, deixa eu partir para outra parte do nosso estudo dessa manhã, que está no capítulo 1, verso 4 a 7. Por favor, verso 4 a 7. O que é que diz ali? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Qual é a proposta aqui? A proposta aqui é santidade. A primeira, justiça, e agora santidade. E o que é santidade? É a obra de Jesus em nós, que também a gente pode chamar tecnicamente de santificação. É a obra que Jesus faz dentro de nós, através do seu Espírito. Esse texto que nós lemos aqui, que falou de domínio próprio, falou de perseverança, piedade, fraternidade, etc., e amor, isso lembra que outra parte da Bíblia? Que outra porção da Bíblia lembra? O fruto do Espírito. Lembra o fruto do Espírito em Gálatas? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, etc. e tal. Domínio próprio, amor.
Fruto do Espírito, em outras palavras. Quando eu olho para a cruz do Calvário, e aqui está uma demonstração, eu olho para a cruz do Calvário, entendo o que Jesus Cristo fez por mim, aceito o sacrifício de Jesus por mim, entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu recebo também o poder do Espírito Santo para viver uma nova vida, uma vida de santificação, uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de mudança. É o Espírito Santo que faz isso em nós, essa mudança que acontece o tempo todo. Então, amigo, se você não tem fé, é preciso nascer de novo. Se não tem amor, é preciso nascer de novo, porque o novo nascimento produz no ser humano uma nova vida, um crescimento espiritual, retirando da gente os barulhos da vida. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo aqui. É uma coisa boba, viu? Uma coisa boba. Aí você pega isso aqui e compare com as coisas maiores que você tem na vida. Eu comecei a trabalhar por volta de 11 anos de idade, aqui em São Paulo, no Brás. E quando entrei na época na sessão onde eu ia trabalhar, eu conheci uma pessoa lá que fazia um barulho. E eu, menino, achei interessante o barulho. Falei, eu vou aprender a fazer esse barulho. E comecei a treinar, fazer o tal do barulho. Depois eu fiquei especialista no barulho. Não vou dizer que é sem querer, mas depois eu me recordo que o barulho ficava em mim do jeito que corre o sangue na veia. Pastor, como era esse barulho? Todos ouviram? Misericórdia, né? 12 anos, barulho. 13, barulho. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, barulho. Casei com barulho. Quanto mais estressado eu ficava, mais ansioso, mais barulho. Eu nem percebia quando começava, quando terminava. Eu fazia barulho o tempo todo. Um dia saí de férias para Joinville com a minha família. Aqui está minha esposa querida. 27 anos casados, irmãos. Amém? Bênção pura, não é? Só que quando nós estávamos na viagem, quem se recorda daquela estrada da Regis Bittencourt, que vai de São Paulo a Santa Catarina, Curitiba e tal, no passado era conhecida como uma rodovia do quê? Da morte. Uma rodovia difícil, cheia de buracos, caminhões e tudo mais. E minha esposa estava naqueles dias do mês da mulher, que é bênção. Sabe aqueles dias do mês? Minha esposa estava naqueles dias, na TPM. Estrada difícil, TPM e barulho. E cada curva que eu fazia, cada vez que eu ficava mais estressado, chegou uma hora na estrada que minha esposa surtou, lógico. Ela falou, ou você para o barulho, eu paro o carro e vou descer. Eu não vou viajar tantas horas na época, acho que gastava-se umas 9 horas daqui até lá, com você fazendo barulho. Eu falei, Jerusalém, como é que eu paro esse barulho agora? Eu já devia ter uns 26 anos de idade, 27, barulho. Falei, Senhor, eu estou incomodando a minha esposa. Fiz uma oração ali e prometi ao Senhor, vou fazer 3 vezes ao dia, igual Daniel, uma oração. Senhor, tira o meu barulho. Passei as férias inteiras e orando todos os dias, Senhor, tira o meu barulho. Ok, voltei para São Paulo. Cheguei na sala de aula, eu dava aula na época, e comecei a fazer chamada, e tinha um aluno assim que sentava na frente, Gabriel, a bênção de Deus, menino, sentava assim. Aí ele falou assim, ei professor, você não faz mais barulho? Eu disse, eu não faço mais barulho? Eu nem sabia como aquilo tinha desaparecido de mim. Mas na mesma hora eu louvei a Deus porque Deus tirou de mim uma coisa boba, um barulho que estava incomodando a minha esposa e ia me incomodar para o resto da vida. Quando a gente fala na caminhada espiritual e na santificação, naquilo que Deus pode fazer em nós, é exatamente isso. O novo nascimento produz a retirada desses barulhos, a retirada dessas coisas que nós não nascemos com ela. Ou às vezes nascemos, coisas herdadas, coisas adquiridas. O Espírito Santo, irmãos, tem poder de, habitando na vida do crente, retirar e fazer de nós novas criaturas. Amém? Tá. Deixa eu caminhar para outra parte. Digamos que você entendeu isso aqui.
entendeu a cruz, entendeu que você precisa de Jesus, entendeu que a entrega ao Senhor produz um novo nascimento e a habitação do Espírito Santo no coração para produzir o fruto do Espírito. Mas você olha para isso e fala assim: não, eu não quero viver com o Senhor, eu quero viver do meu jeitão, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quem manda na minha vida sou eu. O Senhor não tem domínio sobre a minha vida. Eu não quero que o Senhor tenha domínio sobre a minha vida. E você decide viver do seu jeitão. A pergunta que eu faço a você: dá certo? Então Pedro vai usar 3 exemplos para mostrar para a gente que não dá certo. Olha o capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, verso 4. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Essa semana eu gravei alguns podcasts e minha imunidade deu uma caída. Capítulo 2, verso 4 em diante. Diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver como amigos. 3 exemplos de que viver sem o Senhor não dá certo. Primeiro exemplo: anjos lá no céu, os que caíram. Segundo exemplo, antediluvianos. Terceiro exemplo, Sodoma e Gomorra. Vamos fazer um preterismo rapidinho aqui. Anjos no céu. Deus criou poucos anjos ou muitos anjos? Muitos, muitos, muitos ou mais ou menos? Muitos, milhões e milhões, milhares e milhares. Mas um dia um deles, Lúcifer, decidiu afrontar o governo de Deus. E ele quis ocupar o lugar de Deus, estabelecer o trono acima de todos. Não deu certo. Os demais anjos, o Deus triuno tentou fazê-lo voltar atrás. Ele no início contaminou quase todos esses anjos, quase todos. Até que chegou um momento que o Senhor falou: agora não dá mais, você vai ter que decidir. De um lado Cristo, do outro lado Satanás. Porque agora de Lúcifer, anjo de luz, ele se transformou no Satanás, na antiga serpente, o diabo, o sedutor de todo mundo. E Deus falou para os demais anjos: vocês precisam escolher, ou ficarão do lado de Cristo, ou ficarão do lado de Satanás. Quem vai ficar do lado de Cristo, vem aqui do lado de Cristo. Do lado de Satanás, do lado de Satanás. 1/3 dos anjos, irmãos, foram para o lado de Satanás. Um buraco no céu. Ficou um buraco no céu. E foi expulso o dragão, diz a palavra de Deus. A antiga serpente, que se chama diabo, Satanás, veio para a terra e com ele os seus anjos. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Pai e mãe, você que tem filho afastado da igreja, você não pode carregar nos seus ombros um peso que não lhe pertence. O céu sendo um lugar perfeito e justo, surgiu ali o Satanás. E Deus perdeu 1/3 dos seus filhos. Isso quer dizer que você pode fazer o que você quiser, como eu fiz e faço com os meus filhos. Meus filhos já são homens, 26 e 24 anos. E o mais novo casado. Mas em algum momento eles decidem o que vão fazer da vida deles. Eles têm livre arbítrio. De vez em quando você vai perder alguém na sua casa. De vez em quando você vai perder alguém na sua família. De vez em quando vai perder alguém na sociedade. E a culpa não é tua. Não carregue uma culpa que não lhe pertence. Deus deu liberdade para os anjos. Deus dá liberdade para os nossos filhos. Deus dá liberdade para todas as pessoas. Agora você não pode desistir de orar. 1/3 dos anjos não deu certo. Eles perderam o céu. E tem muita gente também que vai perder o céu, porque ao invés de olhar para a cruz, olha para si mesmo. Ao invés de olhar para Jesus, olha para o humanismo. Ao invés de olhar para Cristo e entregar a vida a Jesus, não entrega. A Bíblia trouxe um segundo exemplo, antediluvianos. Deus chamou Noé, você sabe da história. Único justo na terra. Único. Vem cá, filho, eu vou destruir a terra com água. Eu vou usá-lo para salvar as pessoas e os bichinhos. Noé aceitou o chamado. Quantos anos Noé pregou? 120 anos. Cada dia, cada martelada na arca era um sermão
Entre um dia na arca, porque vai chover. Entre na arca. É um lugar difícil, mas é o único lugar para a salvação do ser humano. 120 anos de pregação. E o povo dizendo, não. 10 anos, não. 100 anos, não. 110 anos, não. 115 anos, não. 119 anos, não. Até que chegou o limite. E Deus falou assim, como o ser humano não atende, eu vou falar com os bichinhos. E Deus foi falar com os bichinhos. Ei, macaco, ó, pega a sua macaquinha. Bora pra cá, porque vai chover. Ô, leão, pega a leoa, bora pra cá. Ô, girafa, ei, pega o pescoção, pega a leoa, vem, tudo pra cá. Ô, pelicano, ó, arca. Ô, cachorrinho, pega a cachorrinha, bora pra arca. Vai chover. E os bichinhos deram ouvidos, irmãos. Como que os bichos ouvem a voz do Senhor e o ser humano não consegue ouvir? Começaram a entrar de par em par na arca, até que entrou o último, e eu posso conjecturar Noé se colocando na porta da arca e falando para os amigos assim, ei, você, meu amigo, você cresceu comigo, você me viu construindo, Deus prometeu e Ele vai cumprir, pega a sua família, entra na arca você. Ei, você, Antônio, ei, você, Marcos, ei, pega a família, vem para a arca, pega a esposa, os filhos. Não, ninguém. Coração empedernido, coração duro. Aceitam tudo, mas não aceitam Jesus. Ouvem todos, mas não ouvem o Senhor. Aí sabe o que Noé fez? Noé foi lá e pegou a família pelos braços. Era o que eu faria. Ei, mozão, é assim que a gente se chama em casa. Mozão, bora pra cá. Ei, filhão, bora pra cá. Norinha, vem pra cá. Eu não quero deixar ninguém para trás. Se dependesse de mim, eu levo até minha cachorrinha. Levo todos. Pra cá. Vem, bora entrar. Bora, porque eu não quero entrar no céu sozinho. Um dia, eu falei isso para os meus filhos. E falei também para minha norinha. Eu não quero entrar no céu sem vocês. O céu não vai ser o mesmo sem vocês. Eu não quero. Um dos nossos filhos passou por uma turbulência muito grande. Você que é pai sabe o que eu estou dizendo. A gente cantava como família, sabe? E chegou um dia de uma apresentação, na semana, a gente mandou no grupo, ó, sábado que vem nós vamos cantar em tal lugar assim assado. Ele respondeu, eu não vou cantar. Aí o irmão já ficou irado, porque o irmão não perdoa, né? O irmão não faz curva. Você é irresponsável e tal, e botou na cruz. E a gente já estava percebendo, porque você vai percebendo quando o filho vai saindo das suas mãos. Você vai percebendo. Você vai falando, já não vai resolvendo. Você vai percebendo, está saindo, está escapando. Ele, eu não vou cantar mais. Na época eu trabalhava na APAC, estava numa reunião com os departamentais, e terminou a reunião, eles iriam almoçar, e eu pedi para o presidente, falei, pastor, eu não vou almoçar com vocês hoje. Por quê, Jean? Porque eu preciso ir ver meu filho. Aí saí de Campinas e fui para Engenheiro Coelho, no UNASP. Estacionei o carro no estacionamento e liguei para ele, falei, filho, eu estou aqui. Queria conversar com você. Você, pai, está aqui? Estou aqui. Vamos sair um pouquinho para conversar? Ele desceu. Saímos sem rumo. Quem conhece Engenheiro Coelho sabe que é uma megalópole, né? Nada, pequenininha a cidade. Você passar a segunda, você sai da cidade e vai para outra. Paramos num canto. Eu falei, filho, por que você não quer mais cantar? Aí ele falou assim, porque eu não sou digno, pai. Eu não posso mais. Eu falei, mas filho, você acha que eu sou digno para pregar? Eu também não sou digno para pregar. Você sabe por que eu prego? Eu prego pela graça de Deus. Eu prego não é porque eu sou melhor. Inclusive esses dias eu falei na minha igreja. Se eu tivesse que escolher um pastor para o Tatuapé, não seria eu. Tem 10 ou 20 que eu daria o nome, dizia assim, ó, escolha esse aí, vai para lá esse aí. Então eu não faço porque eu sou melhor, eu faço porque o Senhor me chamou. É pela graça. Eu falei, filho, o Senhor também te chamou. Então vai pela graça, não pare.
Você é um soldado ferido? É um soldado ferido. Mas no céu só chegarão soldados feridos. Não para, filho. Não para, filho, eu falei para ele. Aí ele começou a chorar compulsivamente. E eu também. Aí eu abracei ele e falou assim: pai, me ajuda. E eu falei: filho, por que você acha que eu estou aqui? Eu estou aqui para te ajudar. Eu não vou te deixar, filho. Porque eu não vou pisar no céu sem você. Deus mudou a vida do meu filho, irmãos. Deus também pode mudar a vida do seu filho e da sua filha. Não desista, viu? Não desista. Não desista. Não deu certo entre os antediluvianos. Só Noé e a família entraram na arca. O anjo fechou a porta. Quando o anjo fechou a porta, irmãos, choveu em seguida? Sim ou não? Não. Sabe quanto tempo demorou para chover? 7 dias. E ninguém foi bater na porta da arca. Por que não foram? Porque o coração estava duro. Assim vai ser agora antes da volta de Jesus. A porta da graça vai se fechar. E ainda assim não haverá arrependimento para aqueles que têm um coração duro sem o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe que a arca ela pode também ser representada pela igreja. Aí você olha e fala assim: pastor, mas a igreja só tem gente difícil ali. Lógico, você está aqui, como é que vai ter gente fácil? Eu estou aqui, o pastor da igreja. Como é que vai ter gente fácil? Como é que esse lugar vai ser um lugar perfeito, tendo eu e você aqui nesse lugar? Então, esse lugar é um lugar imperfeito, um lugar de pessoas imperfeitas. Nós estamos aqui. Era igual a arca. Tem um animalzinho que ronca mais, um que ronca menos, um que fede mais, um que fede menos, um que fala mais, outro que fala menos. Tem o fofoqueiro aqui, que não é fofoqueiro, está todo mundo aqui. Certo ou errado? Só que escuta o que eu vou te dizer. Vou dizer baixinho, no seu ouvido, presta atenção. Por mais falha e defeituosa que esta arca possa ser, é o único lugar seguro na terra. Aquela arca também não foi fácil, mas foi o único lugar seguro na terra. Irmãos, eu não admito que falem mal da minha igreja, porque essa igreja me salvou várias vezes. Uma delas foi quando eu tive Covid. Por mais débil e defeituosa que seja, é a menina dos olhos de Deus. É o único objeto pelo qual o Senhor tem total atenção na terra. É uma arca defeituosa, mas é o único lugar seguro aqui na terra para você ir bem. Não só você, como sua família, seus filhos, todo mundo que você ama. Amém, irmãos? Não deu certo. E com Sodoma e Gomorra? Ló com a sua família na cidade. Deus disse: eu vou destruir. Mandou anjos para lá. Os anjos foram na casa de Ló. Ei, Ló, vai embora, bora, pega a família, porque a cidade vai ser destruída. O que Ló começou a fazer? Questionar, demorou, foi sair no outro dia. Diz Ellen White que por conta da sua demora, a esposa se perdeu. A culpa foi dele, porque se ele tivesse saído rápido, ele não perderia a esposa. Mas antes de sair, os homens, sexo masculino de todas as cidades, Sodoma e Gomorra, foram na porta da casa de Ló. Ei, Ló, nós vimos que entraram homens aí dentro. Coloque-os para fora, nós queremos ter relação íntima com eles aqui fora. Queremos violentá-los. Ló falou: por favor, não façam isso. Não são homens comuns, são anjos. Não façam isso. Nós não queremos saber. Coloca-os para fora. Ou você vai colocá-los para fora, ou nós vamos entrar na sua casa e vamos abusar deles dentro da sua casa. Não, por favor. Ló fechou a porta e Ló falou assim: amigos, faço o seguinte, eu pego as minhas filhas, entrego as minhas filhas para vocês. Abusam das minhas filhas, mas não abusam dos homens, dos anjos que estão aqui dentro. Eles disseram: nós não queremos as suas filhas, nós queremos os anjos que estão aí dentro, os homens. Você acha que já viu tudo? Você não viu tudo ainda. Tem muita coisa ruim que ainda está para acontecer, irmãos. Deus cegou aqueles homens. Ló fechou a porta e entrou. No dia seguinte ele saiu, a esposa olhou para trás, se transformou em estátua de sal.
Ele foi embora com as filhas, as cidades hoje estão nas cinzas. Estão nas cinzas. A arqueologia já descobriu os cinzas da cidade. Porque Deus prometeu destruir, e se Deus prometeu, Ele cumpre. Não é assim que a gente crê? Tem um hino que a gente canta assim, né, dos irmãos evangélicos. Deus de aliança, conhece? Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Se Deus prometeu, Ele cumpre. As filhas embebedaram o pai, as duas tiveram relação íntima com o pai, e tiveram as duas descendência totalmente contrária aos planos de Deus. Onde é que elas aprenderam isso? Em Sodoma e Gomorra. Mas Deus destruiu. Não deu certo com os anjos que se rebelaram, não deu certo com os antediluvianos, não deu certo com Sodoma e Gomorra. Amigo, você acha que vai dar certo com a gente? Você acha que vai dar certo com a humanidade que vive sem o Senhor? Não vai dar certo. E olha o que Satanás é capaz de fazer com alguém que vive sem ele, sem o Senhor. Capítulo 2, verso 19 em diante, acompanhe comigo. Diz assim, ó: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Você está entendendo aqui? Você sabe qual é o caminho, mas você decide viver longe do caminho. O estado último se transforma pior do que o estado primeiro. E aí no versículo 21, ele diz assim, olha: pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. E aí, palavras duras ou não? Muito duras. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: você sabe qual é o caminho? Sabe o caminho da cruz? Sabe quem morreu lá? Sabe o caminho do céu? Sabe que Jesus está voltando? Sabe o que é certo e sabe o que é errado? Quando você sabe o caminho que é certo e decide viver no errado, a Bíblia diz que nós nos comportamos como o cão que vomita e come o seu vômito. Cruel? E assim sendo, a Bíblia diz: era melhor que nunca nós tivéssemos conhecido Jesus. Olha como é duro isso. Era melhor que nunca ninguém tivesse falado de Jesus para a gente, que a gente nunca tivesse assistido o filme do Mel Gibson. Era melhor que a gente nunca tivesse lido a Bíblia. Era melhor que a gente nunca conhecesse a salvação. Era melhor que a gente nunca conhecesse o perdão. Era melhor que nunca ninguém tivesse falado sobre o céu. Porque é pior você ouvir sobre tudo isso e ainda voltar as costas para o Senhor. É exatamente isso. Amigo querido, eu espero não estar falando para alguém nessa manhã que esteja vivendo como cão. Que Deus tenha misericórdia de você. Não viva assim, filho querido. Tendo toda a verdade, decidindo viver com a mentira. Uma vez eu conheci uma moça. Irmãos queridos, o esposo, um dia chegou, ela estava em casa, brincando com o filhinho assim no tapete da sala. O esposo entrou, jogou a aliança na direção dela e falou assim: acabou, estou indo embora. E foi embora. O mundo desabou na cabeça dela. Desabou. O que ela fez foi tentar reconstruir a vida, tentou. E ela falou para mim assim: pastor, eu comecei a cometer alguns pecados. Toda semana, algumas vezes na semana, eu saía para o happy hour com amigos da empresa. Ela é uma engenheira. Bebia todas e fazia sexo com qualquer pessoa. Até que um dia fui fazer um exame de rotina na empresa. E o exame disse que eu estava com AIDS. Sabe o que ela foi fazer? Ela foi tentar.
Ela foi tentar apagar aquilo que estava acontecendo na vida dela, vivendo como cão, comendo o próprio vômito, se valendo de coisas porcas do mundo. Amigo, não dá certo, amigo. Então vou falar para quem está casado: se você tem a sua esposa, o seu esposo, viva para ele, viva para ela, ame-o, respeite-o. Se você é jovem, não ande como a massa está andando. A massa vai para barzinho, a massa bebe, a massa fuma, a massa usa droga. Você não é da massa. A massa não entrou na arca, só 8 pessoas entraram na arca, só 3 se salvaram de Sodoma e Gomorra. Você é a minoria, você é um remanescente, você foi um escolhido por Deus. Viva como escolhido então, meu irmão. Viva como escolhido, minha irmã. O Senhor vai cuidar de você quando tudo ficar difícil. Mas viva como escolhido do Senhor. Olha o capítulo 3, versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E agora eu vou caminhar para o final. Eu vou andar daqui para lá para você entender. Então você ouviu falar da cruz, ouviu falar de Jesus, ouviu falar da salvação, ouviu falar do perdão, ouviu falar da graça, ouviu falar do céu, tudo certo. Mas você decide viver longe disso, decide viver do seu jeito. O diabo o pega e o escraviza, faz de você um escravo. Põe em você vícios, põe em você o erro para você viver longe do Senhor. E quem vive assim, de acordo com o que nós acabamos de ler, é como se estivesse andando, gerúndio, e falando: ó, Jesus não vai voltar não, esquece isso, viva a vida de qualquer jeito, deixa a vida me levar, a vida leva, se joga, andando e falando: Jesus não vai voltar. Mas o Arautos do Rei prega há dezenas de anos: breve Jesus voltará. Aí você olha e fala assim: minha avó morreu pregando, meu pai morreu pregando, meus tios morreram pregando. Jesus não vai voltar. Vivendo como se Jesus não fosse voltar. E eu te pergunto: Jesus vai voltar? Sim ou não? Tem muita gente vivendo como se Cristo nunca fosse voltar, sim ou não? Sim, tem. Tem muita gente falando que Jesus não vai voltar? Também tem. Aí eu pergunto e você vai me responder mais forte: Jesus vai voltar, sim ou não? Sim. Irmãos, Jesus está voltando. Pastor Enoque de Oliveira pregava: eu ouço os passos de um Deus que se aproxima. Jesus está voltando. Olhe ao redor e olhe para o mundo, você vai ver: Jesus está voltando. Por que é que ele não veio ainda então? Por que é que ele não apareceu aqui? Eu leio contigo o último texto, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao que, irmãos? Por que é que Ele não voltou ainda? Talvez se Ele voltasse a semana passada, será que você estaria preparado e pronto? Ele não voltou ainda porque tem um filho que precisa voltar também. Ele não voltou ainda porque tem um esposo que precisa se arrepender, uma esposa que precisa se arrepender. Ele não voltou ainda porque Ele é todo misericórdia. Ele não quer perder ninguém, Ele quer levar todo mundo, Ele quer salvar todos. Ele não voltou ainda porque Ele é todo longânimo. Ele não voltou ainda porque ainda existe graça, a porta ainda está aberta. Ele não voltou ainda porque tem gente aqui nessa manhã que precisaria ouvir esse último sermão. É por isso que Ele não voltou ainda. Foi por isso que Ele não voltou. Mas Ele vai voltar. Eu estava lá no hospital, e quando eu cheguei no hospital, eu estava com 15% do pulmão contaminado. 15 a 20. Doutor Fabiano, homem de Deus, me atendeu. Homem de Deus. Aí disseram: pastor, você vai ter que ficar internado. Falei: tá bom, já não estava conseguindo ficar em pé direito.
Como é que nós pegamos o Covid na época? Nós estávamos pregando o evangelho. Eu era evangelista na associação Paulista Oeste, Paulista Sudoeste, em Sorocaba. E infelizmente, na nossa associação, alguns soldados já tinham partido, já tinham morrido no campo de batalha. Eu fui para lá porque o pastor Alan Jones morreu na estrada, indo fazer uma colheita. E eu fui levado para substituí-lo. E lá estava. Veio o Covid, nós continuamos trabalhando. Tempos depois, a esposa do presidente morreu de Covid. Pastor Aurelino, a esposa dele, professora Elane. Continuamos trabalhando e daqui a pouco fazíamos batismos com a igreja fechada, com medo da polícia prender. Marcávamos horários com as famílias, lembra disso, mozão? Vinha uma família, a gente batizava, aí a família ia embora, vinha outra, nós não paramos de trabalhar. O Covid não impediu a gente de trabalhar. Até que o outro evangelista morreu, o pastor Tosta. Aí a associação me chamou e falou assim: pastor, agora é só com você. E eu pregava e minha esposa cantava. O campo era muito grande, irmãos. A gente vivia mais em hotel do que em casa. Terminava a semana numa cidade, íamos para outra, e para outra, e para outra, e para outra. E lá num daqueles evangelismos ela se sentiu mal, e depois eu me senti também. Abandonamos o evangelismo naquela semana e voltamos para nos tratar. E eu comecei a cuidar da minha esposa, que eu estava um pouco melhor. Estava meio debilitada, mas estava um pouco melhor. Então eu cuidava dela no banho, na comida, em tudo. Tomando uma porção de medicações. Depois de uma semana, ela levantou sarada, 100% boa. Eu digo assim para os irmãos, ela levantou assim, virada no giraia. Trocou de roupa, vou construir, vou destruir, vou lavar, vou passar e tal. Falei, Deus seja louvado, Deus curou minha esposa em uma semana. Ela melhorou num dia, no outro dia eu comecei a piorar. Piorar, até parar naquele hospital. Um dia o doutor entrou, eu falei, como é que eu estou, doutor? Eu estou melhorando? Ele falou, pastor, 50%. Já estava 75%. Eu falei assim, então eu estou piorando, porque eu já não tomo banho mais. Quem dá comida para mim é minha esposa. Eles permitiram que ela ficasse comigo no quarto. Ela que cuida de mim, eu não faço mais nada. Falei, doutor Fabiano, então eu estou mal. Ele olhou para mim e falou assim, pastor, confia em Deus. Confia em Deus. E confia no nosso procedimento. E Deus vai te tirar daqui. Ele falou para mim. Pegou na minha mão e orou comigo na beira da cama. Passou-se alguns dias, ele entrou de novo. Quando o doutor Fabiano entrava naquele quarto, quando ele passava, ele entrava naquele corredor, eu falava, lá vem o homem de Deus. Ele pisava firme, falava alto com os funcionários, e eu torcia para ele entrar no meu quarto. Aí aquele dia ele entrou de novo. Falou, pastor, deixa eu olhar o seu pulmão. Olhou meu pulmão. Eu falei, como é que eu estou, doutor Fabiano? Ele falou, eu posso ouvir que Deus está regenerando o seu pulmão. Você está sendo curado. O pior já passou e você vai sair daqui. Amém? Naquele dia eu conversei com Deus. E eu falei, Senhor, a professora Elane ficou nesse quarto e não voltou. Tosta passou por aqui e não voltou. E o Senhor usou esse homem de Deus para falar para mim que eu estou voltando para casa. Então, Senhor, eu prometo pregar o evangelho todo dia, incansavelmente, até vê-lo voltar.
e depositar nos teus pés a minha coroa. Depois vocês perguntem para minha esposa se eu estou cumprindo ou não isso. Ela briga comigo, ela fala: Jean, pisa no freio. Às vezes eu chego em casa meia-noite, às vezes 11 horas, depois de fazer visitas, para tentar salvar mais um. Sabe por quê? Porque eu creio que Jesus está voltando, e você não pode ficar de fora. Tem alguém aqui nessa manhã que quer dizer assim: já que Jesus está voltando, eu vou me preparar para recebê-lo. Ao invés de viver como cachorro, como cão, eu vou viver como filho resgatado pelo sangue precioso de Jesus. Ao invés de ser escravo do pecado, eu quero ser usado pelo Espírito, pregar o Evangelho e aguardar a volta de Jesus em pé. Tem alguém que quer dizer isso? Levante a mão. Amém? Fique em pé então. Conversa com o Senhor, você e o Senhor agora, tá bom? É o seu momento com o Senhor. Se você está meio cãozinho assim, vivendo igual o cristão Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, agora é hora de acertar sua vida com o Senhor, tá bem? Conversa com Ele, fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. Já que o Senhor não voltou ainda, é porque o Senhor quer me salvar. Conversa com Ele, confessa os pecados. A Sueli vai cantar agora. Enquanto ela canta, eu oro por você e oro por todos nós, para que Deus tome-nos por sua poderosa mão. Lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Te agradeço, meu Senhor, por tua bondade, teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo
de tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e poda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor sempre tem o melhor para a gente. Obrigado pelo sacrifício de Cristo, pela cruz do Calvário, Senhor. Obrigado porque Cristo fez tudo para nos salvar. Eu oro por aquele irmão, por aquele jovem que está vivendo longe do Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, e não desista dele. Alcança com o teu Espírito, Senhor. Oro para que o Senhor nos batize com o Espírito Santo. Muda o nosso coração e nos faz mais semelhantes ao Senhor. Faça dessa igreja uma igreja que faça total diferença na comunidade, Senhor. E apressa o dia da volta de Cristo. Apressa, Senhor. Esse mundo não dá mais. Cura aqueles que precisam de cura. Restaura aqueles que precisam de restauração. Perdoa aqueles que precisam de perdão. E dá-nos a alegria de naquele dia, quando Jesus voltar, daqui a pouquinho, todos nós estejamos em pé para recebê-lo. Traga aquele filho que está afastado, Senhor, aquela filha, por favor. Vá alcançar, Senhor. Envie um anjo para buscá-los onde eles estão agora. Não desista deles, Senhor. Que naquele dia, quando voltares, nenhum daquelas pessoas que nós amamos esteja distante do Senhor, que todos estejam preparados para recebê-los. Agora, como um grande corpo, a tua igreja, nós vamos continuar com o programa e pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a paz. É em nome de Cristo que nós oramos. Quem crê, diga amém. Amém. Feliz sábado. Deus te abençoe.